O sheik bilionário caminhava pelo salão dourado de seu palácio, atenção nos olhos afiada como uma adaga silenciosa. Nas mãos um envelope que ninguém além dele deveria abrir. Um segredo capaz de destruir tudo que acreditava proteger. Seu nome, sua honra e a tênue esperança de um amor proibido. Lá fora, a imagem austera da filha da poderosa fazendeira permanecia gravada em sua mente, como uma chama a ameaçar consumir seu domínio implacável. O emirado resplandecia sob o sol do meio-dia. Seus palácios elevados reluziam com o brilho do ouro. Vozes sussurrantes pontilhavam o ar quente carregado de perfumes de âmbar e especiarias. Tapetes persas se estendiam como rios de seda sob os pés do sheik, sua túnica delicada deslizando como uma sombra entre as colunas imponentes. Porém, aquela opulência contrastava agudamente com a simplicidade da fazenda onde morava sua apaixonada. Terra fértil, cheiro de terra molhada e o vigor rude da vida humilde, moldando uma jovem de olhos fortes e alma indomável. Kaelen, o sheik bilionário, mantinha sua expressão dura de pedra, mas por trás dela escondia um turbilhão silencioso. Era costume seu exercer o poder com frieza e controle absoluto, mas dentro dele um fogo inesperado queimava. Nas raras noites de solidão, entre os tapetes persas e os salões repletos de luxo, seu pensamento viajava até Laila, a filha da fazendeira, com seu sorriso obstinado e a coragem que ele jamais compreendera antes. Ela não era apenas um rosto bonito. Seu olhar carregava a determinação de quem jamais se curvaria. Ela, por sua vez, mantinha-se firme apesar dos murmúrios e olhares desconfiados. No mais, ao fundo do seu peito, a mistura amarga de orgulho e medo se misturava com a esperança frágil que essa relação despertava. Seja pela arrogância do sheik bilionário ou pelo peso das tradições familiares, ambos sabiam que aquele amor não seria aceito sem luta. Enquanto Kaelen seguia seus passos de comandante, Laila enfrentava batalhas silenciosas na fazenda, onde o vento trazia as notícias sombrias de um enlace que os poderosos rejeitavam. O choque entre as famílias foi imediato e cruel. O clã da fazendeira via naquele sheik não um príncipe encantado, mas uma ameaça ao equilíbrio que sustentava suas vidas. Por outro lado, entre os conselheiros do sheik, a descrença fervia como lava, incapazes de aceitar que ele escolhera alguém fora de seu mundo. As palavras cortavam silenciosas como punhais. Ela não pertence a este rei. Esse amor é uma desonra. Ouviam-se pelas sombras douradas. O orgulho feroz de ambos os lados selava uma batalha de olhares e desconfianças. No entanto, em meio ao conflito, Kaelen e Laila trocavam palavras veladas, carregadas de significado que só eles compreendiam. Um olhar que queimava, um silêncio que falava por 1000 promessas quebradas. Nos breves encontros, a eletricidade da atração insinuava esperança, mesmo quando o medo apertava forte o coração. Você não entende o que está em jogo, sussurrava ele, voz grave e sufocada. Mas talvez você seja a única que pode me salvar ou condenar. Porém, enquanto a noite caía sobre o emirado e a fazenda dormia sob o manto silencioso das estrelas, um segredo guardado por décadas emergia das sombras. Algo que nem Kaelen, nem Laila, nem suas famílias imaginavam e que ameaçaria dissolver as bases de tudo que construíram. Uma verdade escondida, prestes a explodir e arrastar todos para um destino incerto. E antes que a próxima verdade escondida neste emirado venha à luz, confirme se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos segredos ainda serão desvendados.
E não quero que você perca nenhum instante desta saga intensa. Deixe seu like se o coração deste sheik bilionário já conquistou o seu. Conte nos comentários de qual canto do mundo você acompanha este amor proibido e qual reviravolta espera ansiosamente ver. Sua paixão por esses dramas é o que nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. Kaelen apertou o envelope contra o peito por um instante, hesitando na penumbra do salão dourado. O sussurro distante das fontes e o leve tilintar de cristais ecoavam pelo espaço vazio, ampliando o silêncio pesado que se instalara. Ele sabia que aquelas poucas páginas presas àquele envelope carregavam o veneno capaz de destruir não só sua família, mas todo o equilíbrio delicado que sustentava seu nome e sua reputação. Por trás da máscara impenetrável do sheik bilionário, um turbilhão de emoções ameaçava romper o controle rígido que mantinha há anos. O palácio, habitualmente um lar de conforto e poder absoluto, parecia agora uma prisão dourada, onde cada sombra escondia um segredo e cada corredor ecoava uma ameaça silenciosa. Kaelen se afastou das janelas altas, sentindo o calor do sol do meio-dia penetrar através das cortinas pesadas, como um lembrete cruel da realidade incandescente que esperava do lado de fora. Enquanto isso, Layla observava a planície verde que se estendia à sua frente, o cheiro da terra molhada e das plantas frescas impregnando seus sentidos. As mãos calejadas carregavam a força de uma vida rudemente vivida, mas seu olhar permanecia obstinado, inabalável. As notícias que chegavam pelo vento traziam boatos sombrios sobre ela, a filha da fazenda que ousara amar um sheik bilionário. Era como se o próprio deserto conspirasse contra seu coração, sussurrando dúvidas e avisos em línguas antigas. A madrugada anterior, com seus breves encontros e olhares roubados, ainda queimava em suas memórias. Kaelen não era apenas um homem de riqueza exorbitante e poder ilimitado. Ele era um guardião de segredos profundos. Um homem cuja frieza reconhecida escondia um fogo interior que ninguém, além de Layla, parecia capaz de despertar. Segurando o envelope com dedos firmes, ele relembrou as palavras veladas, trocadas entre eles. O silêncio carregado que falava mais do que os discursos de corte. Um convite sombrio e irresistível para um jogo perigoso, onde amor e traição caminhavam lado a lado. Ele deixou escapar um suspiro contido. Talvez seja a única que pode me salvar, ou condenar, sussurrou para si mesmo, como uma sentença definitiva lançada no ar pesado do salão. Na fazenda, Layla sentia a pressão aumentando. A desconfiança dos conselheiros do sheik não se limitava às sombras do palácio. Sua própria família se dividia entre o orgulho e o medo, enquanto olhares furtivos insistiam em segui-la, penetrando sua alma. Seu coração batia forte, consciente de que cada passo que dava a afastava ou a aproximava do homem que ocupava todos os seus pensamentos. No esconderijo, conhecido apenas por poucos, Kaelen abriu o envelope com a delicadeza de quem manuseia uma bomba prestes a explodir. O papel revelou documentos antigos, marcas de um passado enterrado, uma conexão obscura entre sua linhagem e a família de Layla, que, se revelada, poderia abalar os alicerces do Emirado. Aquilo não era uma simples vingança entre clãs, nem um choque de mundos opostos. Era uma trama ancestral, uma cicatriz profunda que separava suas famílias muito antes de qualquer amor florescer. O descobrimento incitou uma tempestade interna em Kaelen. Proteger Layla significava destruir sua própria honra.
Expor o segredo significava condená-la ao desprezo e à desonra. As estrelas ainda mal brilhavam quando Sheik decidiu procurar Layla. Pela primeira vez em meses, ele caminhou pelas ruas estreitas que margeavam a fazenda, sentindo sob os pés o pó e a dureza da terra, tão diferente do mármore polido que ele conhecia tão bem. Cada passo era carregado de angústia e esperança. Ela o esperava, escondida entre as sombras das oliveiras, os olhos refletindo mais perguntas do que respostas. Ele aproximou-se devagar, o peso do mundo nos ombros, e deixou que a expressão fria fosse substituída por uma vulnerabilidade quase inaudível. Layla, começou a voz embargada. Há verdades que nos prenderam ao passado. Segredos que podem nos destruir ou nos libertar. Ela o encarou, desafio e medo dançando em seu olhar. Você confia em mim, Kaelen, mesmo sabendo que nossa união será um terremoto para todos? A resposta dele veio em silêncio, no aperto das mãos que finalmente se encontraram, imóveis em meio a um mundo que ameaçava desmoronar. Naquele toque, havia uma promessa secreta. Um pacto invisível de que enfrentariam juntos a tempestade que se avizinhava. Mas enquanto o vínculo entre eles se fortalecia nas sombras da noite, uma figura observava, oculta, as chamas desse romance proibido que poderia inflamar o emirado inteiro. Nos corredores do poder, intrigas se tornavam conspirações, e a descoberta do segredo de Kaelen poderia ser apenas o começo de um jogo muito mais perigoso. Em silêncio, Kaelen retornou ao palácio, o coração pesado pela certeza de que aquilo seria apenas o primeiro passo para um confronto inevitável, onde o amor teria que provar sua força contra forças que desejavam apenas ver seu mundo em ruínas. E naquela noite, quando o silêncio parecia absoluto, o som distante de uma porta se fechando ecoou pelo salão dourado, apagando a luz do destino, deixando apenas uma pergunta: quem, afinal, guardava o segredo mais sombrio do sheik bilionário? A noite avançava devagar sobre o emirado, cobrindo o palácio com uma penumbra que parecia absorver a luz dourada do dia. Kaelen permaneceu na solidão do salão repleto de tapeçarias, onde o dourado reluzia em cada detalhe, como se o luxo fosse um cenário para uma peça cujo roteiro ele ainda não compreendia por completo. O envelope, apertado contra o peito, queimava com o peso de segredos que ameaçavam sua alma e sua honra. Por minutos que pareceram eternos, ele ficou imóvel, a cabeça inclinada como se tentasse ouvir o sussurro escondido nas páginas que ainda não tinha coragem de desvendar por inteiro. Cada som do palácio parecia amplificado, o tilintar distante das taças de cristal, passos silenciados de guardas que passavam às vezes pelos corredores, o eco suave do vento que movimentava as cortinas de seda. A atmosfera se tornou quase sufocante. Kellen respirou fundo, deixando o ar quente e seco invadir seus pulmões, tentando afastar o nó dolorido que a dúvida e o medo haviam apertado em seu peito. De repente, a porta foi aberta com um rangido leve. Kellen ergueu os olhos, o rosto endurecido, para encontrar Yara, sua confidente mais leal, os olhos velados por uma preocupação contida. Ela entrou devagar, como quem sabe que aquele momento precisa ser tratado com extremo cuidado. "O senhor está bem?" Sua voz era suave,
mas carregada de ansiedade. Já são horas incomuns para o senhor ficar sozinho aqui. Ele fez um gesto para que ela se aproximasse, a expressão impenetrável. Sabia que a lealdade dela poderia ser a linha tênue entre manter seu trono intacto e a ruína que esse segredo prometia. Não, Yara, não estou bem. Ele admitiu, a voz rouca, frágil pela primeira vez em muito tempo. Há coisas que, quando reveladas, podem destruir não só um homem, mas todo o império que ele construiu. E aquilo que mais prezo. Yara permaneceu silenciosa, sentindo o peso das palavras a preencher o ar. Ela sabia que o sheik estava numa encruzilhada onde o amor e a honra navegavam em mares perigosos. Enquanto isso, do outro lado do emirado, Layla caminhava sem rumo pelos campos áridos da fazenda. O perfume da terra molhada após a última chuva misturava-se ao ar frio da noite e o sussurro das folhas nas oliveiras fazia companhia a seus pensamentos caóticos. Seu coração pulsava numa mistura de medo e coragem, consciente do abismo que se abria diante dela. As notícias que circulavam sobre seu relacionamento proibido eram como lanças que tentavam feri-la, mas sua alma teimava em resistir à tempestade. Ela parou, olhando para o céu estrelado, que parecia mais distante do que nunca. Lutava contra a dúvida cruel, que ameaçava corroer suas convicções. Amava Kaelen com uma intensidade que não podia negar, mas sabia que o peso das tradições, das alianças e dos segredos do passado poderia separá-los para sempre. A ferida da desconfiança já crescia nos olhos dos que a cercavam, naquele mundo rude e simples que para ela era lar, mas que agora parecia um campo de batalha invisível. Foi naquela solidão que um som interrompeu sua introspecção. Passos. Apressados sobre a terra seca. Kaelen apareceu entre as sombras, o rosto marcado pela angústia, os olhos iluminados por aquela luz que só aqueles que carregam segredos pesados conhecem. A visão dele, naquele momento, era ao mesmo tempo confortante e assombrosa, uma promessa e uma ameaça. Layla, sua voz era firme, mas um fio de vulnerabilidade escapava. Não posso mais esperar escondido. Precisamos enfrentar juntos o que está por vir. Ela o encarou, com o coração quase saltando do peito, a respiração presa na garganta. O contato dos olhos deles não permitia fugir, nem esconder o que sentiam. Eu confio em você, Kaelen, mesmo quando tudo parece contra nós. Ele deu um passo a mais na direção dela, a mão estendida, hesitando antes de tocar seu rosto. O toque foi delicado, quase irreverente, e nela acendeu uma chama que parecia capaz de queimar não apenas o presente, mas o passado inteiro. Não será fácil, ele continuou, os olhos buscando os dela, implorando por uma aliança que ultrapassasse qualquer barreira. Mas eu prometo que lutarei contra tudo e todos, se for preciso. Pelo nosso amor, pela nossa verdade. No instante seguinte, um ruído súbito estremeceu o silêncio da noite. Uma presença inesperada. Ocultada nas sombras das oliveiras, desapareceu tão rápido quanto surgiu. Um observador invisível, cujos olhos carregavam intenções que poderiam mudar tudo. A promessa de uma traição que nascia antes mesmo do amor florescer completamente. Kaelen e Layla sentiam o ar se tornar pesado, a iminência de uma tempestade que não poderia mais ser evitada. Passos atrás deles ecoaram, interrompendo-o momento em que a esperança parecia mais viva. Eles se viraram, a tensão transbordando em cada gesto, alertas para o inimigo invisível. No palácio, o silêncio cortante foi quebrado por um sussurro
somado a um leve estalo de metal contra a madeira. Um defensor obscuro, cujo nome jamais deveria ser pronunciado, segurava uma peça-chave da conspiração que poderia ruir a reputação de Kaelen para sempre. As antigas alianças estavam prestes a desmoronar, e com elas, o delicado equilíbrio entre poder e amor. Kaelen apertou os punhos, sentindo a escuridão que ameaçava engolir seus dias e noites. Por um breve instante, o sheik bilionário se permitiu uma fração de medo, não de si mesmo, mas do que o futuro reservava para Layla e para tudo que construíra com tanto sacrifício. E ali, na fronteira entre a sombra e a luz, entre o amor e a traição, Kaelen soube com certeza. O segredo que carregava no envelope não seria o último. Haveria um preço a pagar. E quando a verdade oculta finalmente se erguesse, poderia custar não só seu reino, mas o coração daquela que ousou amá-lo. A noite se fechava com um som distante e ameaçador de uma porta se fechando com força. Um aviso silencioso de que o jogo só começara. E o sheik bilionário estava prestes a descobrir quem seriam seus verdadeiros inimigos, dentro e fora do palácio. O silêncio que se instalou no salão dourado do palácio parecia um manto pesado demais para ser suportado. Kaelen permanecia ereto, os dedos ainda apertando o envelope que parecia pulsar com a urgência de um segredo que não se permitiria mais ser guardado. A luz tênue da noite filtrava-se pelas cortinas de veludo, desenhando sombras longas e silenciosas pelas tapeçarias bordadas com fios de ouro. Cada detalhe do ambiente, por mais luxuoso que fosse, parecia agora um cenário para uma queda iminente. Ele respirou fundo, o coração pesando em sua caixa torácica, como se um punhal invisível tivesse cravado firme seu aço frio. As palavras de Layla ecoavam dentro dele, vibrando numa mistura inesperada de esperança e tormento. Há verdades que nos prenderam ao passado, segredos que podem nos destruir ou nos libertar. Aquela frase insistia em rondar sua mente, mesmo enquanto o palácio parecia se fechar para abafá-la. No mundo de poder e opulência em que Kaelen reinava, nada era simples. Cada decisão carregava o peso de gerações, de alianças frágeis e traições silenciosas. Ele sabia que abrir aquele envelope significava não só revelar uma mancha antiga, mas possivelmente derrubar os muros que protegeram seu império por décadas. A honra, o amor, a família, tudo pendia na delicada balança do destino. Enquanto isso, na fazenda onde o cheiro de terra molhada ainda se misturava ao ar noturno, Layla sentia a inquietação mais do que nunca. Seus passos sobre o solo árido estavam pesados, como se o próprio solo tentasse prendê-la. Queria encontrar forças na simplicidade que lhe era familiar, o canto distante de um grilo, o balançar das oliveiras, mas não conseguia afastar o pressentimento de que algo maior, inevitável, se aproximava. O rosto de Kaelen surgia em sua mente com a nitidez brutal que roubava sua paz. Um homem que, mesmo envolto em cifras e castelos, carregava uma vulnerabilidade que haviam descoberto apenas ela e ele. Um guardião de segredos que, agora, oscilava entre a proteção e a destruição. De volta ao palácio, Kaelen finalmente cedeu à pressão. Com dedos trêmulos, desenrolou o papel antigo que parecia envelhecer a cada segundo sob sua vista. As letras desbotadas revelavam conexões ocultas, nomes esquecidos e alianças que criavam um rastro invisível. Ligando sua linhagem à de Layla muito antes da primeira faísca daquele amor proibido. A revelação cortava sua alma em dois. Protegia a jovem fazendeira,
seu único refúgio emocional, e ao mesmo tempo sabia que aquela verdade se tornaria uma arma contra ambos. Era um destino cruel que não escolhera, mas que agora exigia coragem para ser enfrentado. O som de passos delicados interrompeu seus pensamentos. Yara entrou novamente no salão, os olhos repletos de preocupação, mas também de uma lealdade inabalável. Sem dizer palavra, ela se aproximou, oferendo o silêncio como um escudo. Kaelen apertou os olhos, sentindo pela primeira vez o peso da solidão absoluta. Somos feitos de escolhas, Yara, murmurou ele, mas nem todas são feitas por nós. Ela não respondeu, mas seu olhar transmitia compreensão além das palavras. Lá fora, sob o céu estrelado, Layla não se deixava vencer pela tempestade que ameaçava sua alma. Afundada nos braços da noite, encontrou consolo na certeza mínima de que Kaelen, apesar de todo o peso do que carregava, vinha até ela, não como um senhor altivo e distante, mas como um homem fragmentado que buscava redenção. Quando a porta do esconderijo se abriu suavemente, as proximidades se encheram do perfume característico daquele encontro, uma mistura de oude, suor e esperança reprimida. O sheik se aproximou, e pela primeira vez, o brilho arrogante deu lugar a uma fragilidade quase dolorosa. Layla, disse ele baixinho, o passado que nos separa é mais sombrio e profundo do que parecíamos imaginar. Mas não podemos mais fugir. Um vento frio colidiu com o calor do encontro, fazendo os lençóis de folhas secas dançarem ao redor deles. Ela o fitou, uma sombra de medo e desafio cruzando seu rosto forte. Se esse segredo for tão poderoso quanto você diz, Kaelen, temo pelo que ele pode fazer não apenas conosco, mas com todos que amamos. Ele segurou suas mãos, com uma intensidade que lhes roubava o fôlego, afirmava com o toque que estavam juntos, mesmo que o mundo se virasse contra eles. Mas antes que a promessa pudesse se tornar um escudo definitivo, um estalo seco cortou a noite, como uma espada afiada que perfura o silêncio. Uma sombra emergiu das oliveiras, recuou, observando, como um predador aguardando o momento de atacar. Kaelen virou-se num instante, olhos em chamas, buscando a origem da ameaça invisível. Layla permaneceu firme, o corpo tenso, a fronteira viva entre a esperança e o desastre. Nos corredores sombrios do palácio, vozes alheias tramavam. Uma conspiração silenciosa, urdida por mãos invisíveis, começava a ganhar forma. O segredo que queimava nas mãos do sheik bilionário era mais do que uma ameaça familiar. Era a faísca destinada a incendiar um império, a um confronto onde não haveria mais espaço para dúvidas. Ele sabia, ao voltar para a solidão dos aposentos reais, que aquele momento não era um fim, mas um terrível começo. O peso do segredo havia despertado forças que não podiam ser detidas por decretos ou riquezas. E quando a madrugada se aproximava, trazendo novos rumores e sombras, Kaelen apertou o envelope contra o peito, sentindo pela primeira vez um medo profundo. Não pela perda de poder, mas pela possibilidade de perder Layla para sempre. E enquanto uma figura encapuzada silenciava o corredor do palácio com passos firmes e silenciosos, uma última dúvida atravessava o coração do sheik bilionário. Quem, entre aqueles que ele julgava leais, seria capaz de vender sua alma e destruir tudo o que amava, em nome de um segredo que poderia apagar seu futuro? A luz trêmula das velas desenhava sombras inquietas. Pelas paredes do salão dourado, enquanto Kaelen permanecia imóvel, o olhar atravessando o vazio. O envelope entre seus dedos parecia pesar 1000 vezes mais do que qualquer ouro que já possuíra.
O silêncio do palácio não era mais conforto, mas julgamento absoluto. E ele sentia isso a cada suspiro contido. Pela primeira vez, o sheik bilionário se permitiu duvidar do caminho que escolheu trilhar. Não pela ambição que sempre o guiara, essa jamais vacilara, mas por algo mais profundo, uma batalha interna entre a honra da linhagem e o amor que crescera contra todas as convenções. O aroma do oud impregnava o ar, misturado ao leve toque adocicado do jasmim, que permeava os jardins próximos. Mas todo o luxo parecia falso, distante, diante da tempestade silenciosa que começava a se formar em seu peito. A lembrança do olhar firme de Layla o queimava como um fogo secreto, uma faísca que ameaçava incendiar tudo. Ele ergueu a cabeça, sentindo o peso das gerações e das expectativas do Emirado incessantemente cobrando sua fortaleza. Sabia que seus aliados, silenciosos e implacáveis, aguardavam qualquer fraqueza para armar sua queda. A imprensa da corte murmurava palavras venenosas, e todos esperavam que ele desistisse daquela ligação proibida. Foi então que a porta se abriu novamente, dessa vez com menos hesitação. Yara entrou, trazendo consigo o frescor da madrugada e um olhar carregado de preocupação. Seu rosto expressava mais do que palavras poderiam dizer. Ela sabia que aquele momento seria decisivo para Kaelen, assim como para o próprio destino do Emirado. Sem pressa, ele deslizou o envelope na mesa ornamentada, revelando parte do conteúdo. Documentos antigos, certificados envelhecidos e cartas desgastadas. Havia naquela papelada um elo inesperado. Uma aliança forjada no passado, obscura e enraizada na história que unia sua família à de Layla. Uma conexão que transformava o amor proibido em uma questão de poder ancestral. Kaelen, sussurrou Yara, aproximando-se com delicadeza. Você sabe o que isso significa? É um chamado para a guerra. Ele assentiu, a mandíbula tensa. A verdade esmagava seu peito, mas também acendia uma determinação feroz. Não posso recuar, respondeu, a voz firme mesmo quando o coração sufocava de dúvidas. Não quero viver no império onde o amor é punido pelo medo do passado. Enquanto eles conversavam, longe dali, na simplicidade rude da fazenda, Layla sentava-se à beira do riacho que refletia as estrelas distantes. A brisa fresca acariciava seu rosto, trazendo consigo a fragilidade de um instante que seria decisivo. O peso da rejeição e dos olhares acusadores não a derrubava, mas a fortalecia de uma maneira silenciosa, quase subliminar. Suas mãos, calejadas e firmes, seguravam a pequena corrente de prata que Kaelen lhe dera na última visita. Um símbolo de esperança e talvez de uma promessa não dita, de que enfrentariam tudo juntos, mesmo que o mundo inteiro os condenasse. Ela sabia que a oposição iria se intensificar. Os conselhos fechados do palácio não aceitariam essa aliança que ameaçava reescrever a ordem estabelecida. E mesmo sua própria família começava a mostrar rachaduras, os sussurros e olhares desconfiados criando uma sombra que se espraiava como tempestade no horizonte. Um passo apressado rachou o silêncio da noite. Layla levantou os olhos, encontrando Kaelen entre as árvores. A expressão dele era um misto de alívio e tormento. Cada segundo longe dela o consumia de ansiedade. Layla, chamou ele, a voz grave e tensa. O tempo das escondidas acabou. Hoje enfrentaremos os fantasmas juntos. Ela o contemplou por um instante, a respiração presa. Apesar da tormenta,
o medo misturava-se à esperança, criando um nó indissolúvel em sua garganta. Estou pronta, murmurou, engolindo o medo. Mas precisamos ser fortes. Esse segredo pode nos salvar ou nos destruir. Eles se aproximaram e, naquele momento, o mundo parecia se apagar. As mãos entrelaçadas transmitiam um pacto silencioso. Uma aliança forjada na urgência do perigo e na intensidade ainda jovem do amor. Mas a noite tinha seus próprios planos. Dos cantos mais escuros das oliveiras, uma sombra se moveu com agilidade felina. Alguém observava, um traidor invisível, ávido para transformar aquele amor em ruína. O silêncio foi cortado pelo estalo seco de uma folha esmagada sob um salto apressado. Kaelen virou-se num instante, os olhos varrendo as sombras com a precisão de um guerreiro experiente. Layla gritou um alerta abafado, o corpo tenso, pronta para o pior. A figura desapareceu na escuridão, deixando atrás de si um cheiro amargo de traição e perigo iminente. Um aviso claro de que as intrigas do palácio estavam apenas começando. Quando Kaelen retornou ao palácio, o peso do envelope parecia multiplicado, e o futuro ainda mais incerto. A confiança que uma vez teve nas pessoas ao seu redor começava a ruir, substituída por um medo corrosivo. No silêncio das suas câmaras, ele segurou o amuleto que Layla lhe dera, sentindo a fragilidade daquele gesto em contraste com a brutalidade da realidade. Aquela noite, enquanto o luar derramava sua luz prateada sobre o deserto, uma porta se fechou com estrondo em algum ponto do palácio. Mas não era uma porta comum. Era a última barreira entre Kalen e o segredo que pode destruir seu mundo. Um segredo que alguém, naquele instante, estava pronto para usar contra ele. E a questão que ecoava no âmago do sheik bilionário não era mais quem me trai, mas sim, quem estará disposto a destruir tudo para que eu jamais ame novamente? Kalen fechou os olhos por um instante, sentindo o peso do silêncio que pesava sobre o salão dourado. Cada detalhe ao seu redor, o brilho ofuscante das joias, o perfume sutil de rosas orientais, o murmúrio distante da fonte, parecia uma máscara para o turbilhão que consumia seu peito. O envelope, agora aberto, repousava diante dele, as páginas amareladas revelando segredos que jamais imaginara carregar tão perto do coração. As conexões ocultas entre sua linhagem e a família de Layla faziam tudo parecer uma trama escrita antes mesmo do nascer do sol sobre as dunas escaldantes do Emirado. Seu olhar percorreu as palavras com uma mistura de incredulidade e desespero. Como poderiam dois mundos tão opostos estar entrelaçados tão profundamente? A descoberta era uma faca de dois gumes, libertadora e destruidora. Um sopro de vento atravessou as janelas abertas, carregando consigo aquela noite quente e inquieta, embebida em mistérios e possibilidades perigosas. Kaelen sentiu o ar vibrar, com a tensão crescente. Por detrás da muralha impenetrável que construíra como sheik bilionário, algo tremia. A dúvida, o medo, o desejo. O medo de perder Layla, inexoravelmente ligada a uma história que ameaçava o império que ele zelava com alma e sangue. Ele se levantou abruptamente, o movimento deixando escapar um ruído sutil, mas suficiente para lembrar-lhe que aquela noite não seria calma. O ouro das tapeçarias parecia refletir uma luz inquieta, quase como se o palácio estivesse consciente do perigo iminente. Kaelen caminhou até a janela, impondo-se como uma figura imponente contra o esplendor azul do céu noturno. Lá fora, as estrelas brilhavam como testemunhas mudas da luta que se desenhava em seu coração. O silêncio da noite
contrastava com o tumulto interno, e ele sabia, não havia mais volta. Do outro lado do emirado, Layla sentia-se ancorada na simplicidade de sua fazenda, mas seu espírito estava longe de qualquer calmaria. A brisa carregava o perfume da terra molhada, lembrança da última chuva que ainda umedecia o solo árido. A jovem, firme e decidida, deixava as mãos calejadas deslizarem pelas folhas das oliveiras, tentando encontrar naquela natureza indômita algum sinal de alento. Seu coração ardia pela incerteza do futuro, pela rejeição silenciosa que crescia como uma sombra ao seu redor. Ela sabia que a descoberta feita por Kailen alterava para sempre a balança frágil em que apoiavam seu amor. Era um desafio que ultrapassava diferenças sociais e se entranhava nas raízes ancestrais que nenhuma das famílias poderia ignorar. Quando Kailen chegou, a imagem dele recortada pela penumbra das árvores era ao mesmo tempo reconfortante e desconcertante. O olhar carregado, a expressão dura que traíam a tempestade que ele tentava esconder. Layla. Sua voz profunda e tensa soou como um sussurro quase desesperado. O segredo que carregamos não é apenas uma sombra do passado. É uma chama que pode queimar tudo o que construímos. Ela fitou, olhos brilhando de determinação e medo entrelaçados. E o que faremos, Kailen? Fugir já não é opção. Estamos a um passo do abismo. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que palavras. Mãos que se procuravam hesitantes. Um toque breve e carregado de promessas não ditas. A esperança, tênue mas presente, brilhava naquele instante onde o destino parecia pairar na borda afiada do amanhã. Mas a noite tinha seus próprios segredos. Entre as sombras densas das oliveiras, uma figura se movia com a precisão de uma sombra que não pode ser esquecida. Olhos atentos, pulsando com intenções sombrias. Cada passo calculado, cada respiração contida. Alguém acompanhava aquele encontro, um espião no coração do amor proibido. Kailen e Layla trocaram olhares rápidos, captando a presença invisível. O ar encheu-se de tensão, um instante congelado, antes do desastre que anunciava seu rastro. Kailen se voltou bruscamente, seus olhos varrendo a penumbra. Mas a figura já desaparecia entre as árvores, deixando para trás um silêncio cortante e um pressentimento inequívoco de traição. De volta ao palácio, o clima de intriga já fervilhava nos corredores de mármore. Vozes baixas tramavam nas sombras. Mãos que antes estendiam lealdade, agora mexiam peças invisíveis em um jogo cruel. O segredo velho e perigoso nas mãos de Kailen transformara-se na pedra angular de uma conspiração que ameaçava desmoronar o império que ele jurara proteger. Aliados eram questionados. Portas batiam. Alianças se quebravam silenciosamente. Kailen sentia o peso do império ruir sob seus pés. A ameaça que via na distância da fazenda agora o perseguia dentro das próprias muralhas douradas. Ele se sentou novamente, os olhos fixos no envelope já desdobrado, buscando forças para a batalha que vinha pela frente. Havia um medo diferente, mais profundo do que a perda do poder ou da glória. A possibilidade de perder Layla, a única luz genuína em sua existência, agora em risco iminente. O palácio, refúgio de seu domínio, tornava-se prisão e campo de guerra. E enquanto a lua se erguia alta sobre o deserto, uma sombra desconhecida aproximava-se silenciosa, moldando um plano que poderia rasgar para sempre o véu entre o amor deles e a destruição. Kailen agarrou o amuleto que Layla lhe dera, o único símbolo que carregava a promessa de esperança. Mas no instante em que uma porta se fechava com estrondo no coração do palácio,
O som transportava uma mensagem desesperadora. Não era apenas um aviso. Era o prenúncio cruel de que nesta trama de poder e silêncio, o maior inimigo não estava do lado de fora, mas dentro, no prenúncio cruel de que nesta trama de poder e silêncio, fixos no sheik bilionário, prontos para destruir tudo, a partir de dentro. A noite caía pesada sobre o emirado, envolvendo o palácio em uma sombra profunda, onde a luz das velas tremeluziam, lançando reflexos efêmeros sobre o dourado das paredes. Kaelen caminhava pelos corredores silenciosos, seus passos retumbando, como batidas de um coração inquieto. O envelope, agora aberto, pesava em sua mente mais do que jamais em seus dedos. Ali, entre aquelas folhas amareladas, descobrira uma ligação obscura com a família de Layla, uma herança enterrada no tempo que ameaçava dissolver em cinzas não apenas seus laços, mas todo o império que erguera. Cada palavra lida parecia perfurar sua alma com lâminas invisíveis. A ideia de proteger Layla se chocava com o medo lancinante de que aquela verdade fosse usada como arma por inimigos que aguardavam na escuridão. O ambiente opulento, tapetes persas, lustres de cristal, mesas enfeitadas com ouro, atravessava sua mente como prisões douradas que prendiam seu espírito. Poder e riqueza, pensava ele, não eram absolutos. Tinham um preço que nem a fortuna poderia pagar. No silêncio, Yara apareceu. Seus olhos revelavam algo mais do que preocupação. Uma lealdade que ultrapassava qualquer comando. Uma amizade rara naquele palácio cheio de jogos sombrios. Sem dizer uma palavra, ela pousou a mão sobre o braço de Kaelen, transmitindo força e cumplicidade. Ele suspirou, sentindo pela primeira vez o peso da solidão que o cercava. Um rei que, mesmo cercado de cortesãos, caminhava sozinho na sombra dos seus próprios segredos. Lá fora, a fazenda parecia um universo distante daquele brilho, um oásis de simplicidade e luta árdua contra a imensidão do deserto. Layla observava o céu estrelado, tentando encontrar na vastidão da noite uma resposta para o caos que invadia seu coração. O cheiro da terra úmida, trazido pela brisa da noite, misturava-se ao aroma fresco das oliveiras, criando uma atmosfera que contrastava com o turbilhão de dúvidas e medos internos. Ela ainda podia sentir o toque de Kaelen em suas mãos. Aquele gesto delicado que parecia carregar a promessa de um futuro incerto e desafiador. As vozes da família, repletas de rancor e medo, ecoavam em sua mente, divididas entre o desejo de protegê-la e o receio de se verem envolvidos na tempestade política que aquele amor rompido podia causar. Um ruído súbito a fez despertar do torpor. Passos velozes, quebrando o silêncio. Kaelen surgiu entre as oliveiras, o rosto marcado pelo desgaste de horas de luta emocional. O olhar dele, misto de esperança e temor, encontrou o de Layla, e naquele instante fugaz, o tempo pareceu se curvar à força do amor que os unia. Não podemos mais esperar escondidos, disse ele, a voz firme, embora diferente da altivez usual. O passado nos persegue, e o futuro nos desafia a sermos mais fortes do que qualquer segredo. Layla apertou a mão dele, sentindo a tensão que pulsava entre eles. Nada será fácil, Kaelen, mas não recuarei. Se nosso destino está atado a essas sombras, enfrentaremos o que vier, juntos. O conforto daquele pacto silencioso
foi interrompido por um movimento nas sombras. Entre as árvores, uma silhueta se desfez com rapidez, deixando um rastro de inquietação no ar. Um espião, uma ameaça invisível, imprimia seus passos na história que ainda era escrita por eles. Kaelen voltou o rosto para a direção da figura, o semblante endurecido, preparado para um confronto que sabia ser inevitável. Cada escolha naquele momento se desdobrava como um fio tênue sobre o abismo, e o menor deslize poderia condená-los para sempre. De volta ao Salão Dourado, as sombras se tornavam ainda mais densas. Vozes baixas e conspiratórias preenchiam os corredores frios do palácio. Ali, aliados e traidores se confundiam em um jogo cruel, onde a próxima jogada definira quem sobreviveria e quem cairia na ruína do desespero. O segredo nas mãos de Kaelen já não era apenas um peso pessoal. Tornara-se o estopim de uma guerra silenciosa, onde o amor fora tragado para o centro de uma tempestade política. As alianças romperam-se quase sem alarde, sussurros cortaram amizades e o ambiente outrora seguro exibiu sua verdadeira face. Cruel, implacável, voraz. Kaelen sentiu na pele o isolamento que antes imaginava só existir para os fracos. A desconfiança crescia como uma serpente venenosa, corroendo o que restava da confiança. O amuleto que Layla lhe dera pendia agora no pescoço, um símbolo frágil demais para os perigos que o cercavam. Em meio à tormenta interna, ele se permitiu uma fação de vulnerabilidade. Apossou-se da lembrança do toque firme de Layla, do olhar intenso que desafiava a tradição e ameaçava o poder estabelecido. Aquela mulher, tão simples e tão indomável, era agora sua única esperança e também seu maior risco. A noite ganhou uma espessura quase palpável quando, no silêncio dos corredores, uma porta se fechou com um estrondo seco, ecoando pelo palácio como o prenúncio de uma traição invisível. A segurança parecia desvanecer-se, e com ela a certeza de que Kaelen poderia confiar plenamente em alguém. O que ardia sob a superfície não era apenas um antigo segredo, mas a certeza de que o verdadeiro adversário talvez estivesse muito mais próximo do que imaginava. E no instante em que as sombras se espalhavam pelo Salão Dourado e as estrelas desapareciam atrás das nuvens escuras, Kaelen soube, com a amarga convicção de um rei ferido, a batalha por seu amor e seu império estava apenas começando. E a próxima traição poderia estar escondida exatamente entre aqueles que juraram lealdade. O amanhecer mal tocava as areias ardentes do deserto quando Kaelen retornou ao Salão Dourado. O passo pesado como se cada fibra do seu ser rejeitasse aquela rotina luxuosa, agora mergulhada em sombras. O brilho dos lustres de cristal já não refletia poder, mas uma frágil promessa de que a paz ainda poderia existir, ainda que dissesse mais sobre o que estava por vir. O envelope cuja revelação lhe roubara o sono repousava entre seus dedos como uma chama vulnerável, ameaçando incinerar tudo aquilo que o sheik bilionário construiria dali em diante. O calor do dia começava a entrar pelas altas janelas de vidro, misturando-se aos aromas densos do oude e do jasmim. Um contraste doloroso entre a suavidade externa e o incêndio interno. O silêncio do palácio era quase cruel, quebrado apenas pelo eco distante do tilintar das taças e o murmúrio sutil das fontes. Mas dentro dele crescia uma tempestade invisível
que ameaçava destruir Kaelen aos poucos. Pela porta aberta, Yara surgiu, seu olhar carregando mais que lealdade, um entendimento silencioso do peso esmagador que o sheik carregava naquela manhã. Ela se aproximou, sem pressa, como se cada movimento fosse uma âncora nessa instabilidade crescente. Está pronto para enfrentar o que esses papéis escondem? Sua voz foi um sussurro quente, quase uma prece. Kaelen não respondeu de imediato. Seu olhar se perdeu pelo lustre pendente, refletindo minúsculos prismas de luz, enquanto a imagem de Layla invadia sua mente, clara e dolorosa. A força daquela mulher, com olhos de fogo e alma indomável, era o que ainda o mantinha de pé, mas também o que o lançava em um abismo impossível de ignorar. Não sei se estou pronto para destruir ou salvar tudo, murmurou, sua voz quase um lamento. Yara inclinou-se, tocando levemente sua mão, seu gesto mais afirmativo do que qualquer palavra poderia ser. Sabia que o destino de Kaelen, e talvez do próprio Emirado, pendia naquele instante. Enquanto isso, o aroma terroso da terra molhada chegava. Até Layla, que caminhava pelos campos da fazenda, sob a sombra das oliveiras. O céu, ainda tingido pelas últimas estrelas, parecia espectadores silenciosos daquela alma agitada. As notícias que circulavam sobre seu romance proibido se animavam a cada dia, trazendo olhares de reprovação e sussurros que tentavam corroer sua determinação. Mas ela permanecia firme, a coragem moldada por uma vida dura, nas linhas que a terra havia gravado em suas mãos, e na firmeza do coração que batia por um homem dono de um império, porém refém de seus próprios segredos. Uma brisa morna lhe trouxe a lembrança do último encontro. Um toque hesitante, um olhar partilhado, um pacto não dito. Apesar dos medos que o cercavam, aquela chama se mantinha acesa. O som inesperado de passos silenciosos a fez interromper a caminhada. Kaelen emergiu da penumbra das oliveiras, seu rosto marcado por noites insones, seus olhos navegando entre o tormento e a esperança. Layla, sua voz baixou em um véu de emoção. O segredo que carrego não é apenas uma sombra antiga. É uma ameaça viva que pode consumir aquilo que tentamos construir. Ela o encarou, o brilho nos olhos endurecido pela dor, e desafiante ao mesmo tempo. Há um preço para o que amamos, respondeu com firmeza. Mas não fugirei. Enfrentaremos juntos, não importa a tempestade que venha. Um silêncio significativo caiu sobre eles, pesado e carregado de promessas. As mãos se procuraram, um toque que era tanto coragem quanto medo. De repente, um estalo seco cortou o ar. Da penumbra das oliveiras, uma figura se moveu rápido, suficientemente. Pilós para desaparecer antes que Kaelen pudesse reagir. O olhar do sheik varreu cada sombra, cada folha trêmula, procurando por aquele que se escondia. Layla permaneceu tensa, pronta para qualquer ameaça. A sensação de que estavam sendo observados intensificava o bater acelerado de seus corações, como se o próprio deserto conspirasse contra aquele amor. Ao retornar ao palácio, Kaelen encontrou o ambiente ainda mais implacável. Vozes baixas ecoavam nos corredores decorados em ouro. Conspirações surgindo das sombras ao redor de alianças antes tidas como firmes. A descoberta guardada no envelope servia agora como o estopim para uma guerra silenciosa, onde cada passo poderia ser fatal. O sorriso frio de um conselheiro,
a palavra sussurrada nas costas, tudo indicava que o verdadeiro inimigo não estava do lado de fora, mas poderia estar muito perto. Kaelen sentiu o vazio da traição crescer junto com a angústia de proteger Layla, a única luz em um reino sombrio e desconfiado. Enquanto estudava os documentos antigos mais uma vez, as conexões entre as famílias, os pactos selados no passado e as mentiras construídas com o tempo gritavam para ele. O amor era uma aposta extremamente arriscada, e o futuro um jogo onde ele poderia perder tudo. No silêncio dos seus aposentos, o toque do amuleto de Layla em seu pescoço parecia a única certeza. Um breve suspiro de esperança encarando a incerteza esmagadora. Quando a porta do salão se fechou com um estrondo seco, o som não foi apenas metálico. Foi um grito silencioso, um aviso cruel de que a longa sombra da traição já havia se instalado. Kaelen virou-se com o coração em choque, olhos navegando pela escuridão, e viu por um breve instante a silhueta de uma figura que não deveria estar ali. Alguém que guardava o segredo mais perigoso, não nas páginas amareladas, mas entre aqueles que pareciam seus aliados. E naquele momento, o sheik bilionário soube, com a amarga certeza de um rei prestes a perder seu trono e seu amor. A verdadeira batalha estava só começando, e o próximo golpe viria de onde ele menos esperava. O sol começava a nascer sobre o emirado, espalhando seus raios dourados sobre as areias silenciosas e iluminando lentamente as torres reluzentes do palácio. Kaelen caminhava pelo amplo salão principal, onde a noite intensa havia deixado um rastro de tensões, mas onde hoje a esperança parecia se infiltrar entre as sombras como um doce alvorecer. O envelope, finalmente aberto, repousava sobre a mesa. Suas revelações consumadas, como se o peso dos segredos já não o oprimisse. Ao seu lado, Layla entrou com passos firmes, o rosto ainda marcado pelas incertezas que enfrentaram, mas agora iluminado por um sorriso suave, fruto de uma coragem que resistira a tempestades invisíveis. Seus olhos se encontraram, e naquele instante não havia mais dúvidas entre eles. Só a certeza de que o amor, nascido entre opulência e simplicidade, havia superado as barreiras mais cruéis. Kaelen estendeu a mão com um gesto que era, ao mesmo tempo, um convite e uma promessa. Ela o segurou, firme, sentindo a força de um homem que, embora um sheik bilionário, aprendera que seu maior poder não estava no ouro ou nas alianças, mas na verdade que escolheu: abraçar a do amor sincero e renovador. Descobrir aquela ligação entre nossas famílias, disse Kaelen com a voz mais leve, quase um sussurro. Foi um golpe que poderia destruir tudo, mas também revelou que, mesmo separados pelas aparências, sempre estivemos conectados. E isso nos dá uma força que nenhum inimigo poderá quebrar. Layla apertou sua mão, o calor de seus dedos transmitindo mais do que palavras podiam dizer. A verdade não é nossa inimiga, Kaelen. É o que faremos dela que mudará nosso destino. Não fugiremos, enfrentaremos juntos, sempre. Os responsáveis pelas intrigas no palácio já haviam sido desmascarados. A coragem de Kaelen, apoiada na lealdade inabalável de Yara e na determinação firme de Layla, expôs os traidores que tentaram usar o passado como arma. Os corredores que antes murmuravam suspeitas agora ecoavam reverberações de respeito e admiração para o sheik que ousou amar e lutar contra as convenções. Os olhos que antes lançavam olhares de desprezo para Layla
agora reconheciam nela não a filha da fazendeira, mas a mulher que conquistou o coração do mais poderoso homem do Emirado. No seio das famílias, antigos medos deram lugar a um entendimento que só o tempo e o amor conseguem construir. Na clareza daquele novo dia, Kaelen ordenou a reunião dos anciãos e lideranças, não com voz de comando, mas com a humildade daquele que aprendeu a valorizar mais do que poder, a justiça e a verdade. Propuseram juntos medidas de união, de reconciliação, e o velho rancor começou a se dissipar como névoa ao sol. Enquanto isso, Leila caminhava pelos jardins do palácio. O espaço que antes lhe parecia um mundo distante, e agora era a extensão de seu lar. As flores desabrochavam nas cores do amanhecer, e o perfume doce das pétalas parecia celebrar aquele momento de paz conquistada. Sentou-se junto à fonte, ouvindo o suave brincar da água, símbolo de renovação e vida que agora fluía em seus corações. Kaelen se aproximou devagar, sentando-se ao seu lado com a calma que só a certeza traz. Seus dedos entrelaçaram os dela naturalmente, e o silêncio entre eles era confortador, cheio de promessas silenciosas que não precisavam ser ditas. Ao longe, o murmúrio do deserto e o canto dos pássaros acompanhavam aquela nova harmonia. O amor deles se tornara mais que um desafio. Tornara-se a força que uniu dois mundos, um exemplo de que nada é impossível. Quando honestidade e entrega caminham juntas. As marcas das batalhas anteriores permaneciam, mas como cicatrizes que lembram a força de quem sobrevive e cresce. No horizonte, a luz do sol despontava com intensidade, como se abençoasse a união que surgia. O Emirado despertava para uma nova era, onde tradição e mudança coexistiriam, e onde um sheik bilionário e uma filha de fazendeira poderiam governar, não só com riquezas, mas com o poder do amor e da verdade. Em momentos serenos, Kaelen falou suavemente, carregada de emoção genuína. Leila, você me ensinou que a verdadeira força está na coragem de ser verdadeiro. Com você ao meu lado, não temo mais segredos, nem inimigos. Só vejo um futuro onde somos livres para amar, construir e sonhar. Ela sorriu, segura, e respondeu: E eu nunca estive mais certa de que pertencemos um ao outro, não importa o que digam as histórias do passado. Juntos, eles se levantaram, prontos para encarar as mudanças que viriam, confiantes de que as tempestades do passado se transformaram em raízes profundas para uma árvore que agora cresceria forte e altaneira. Do lado de fora, a brisa suave carregava o cheiro da terra molhada, misturado ao aroma das flores, embalando o Emirado em um abraço de esperança e renovação. O sheik bilionário e Laila caminharam de mãos dadas pela extensão do palácio, vislumbrando um caminho que antes parecia impossível, mas que agora era real. O amor, enfim, vencera, e com o brilho do sol aquecendo seus corações, eles sabiam, aquela era apenas a primeira página do mais belo capítulo de suas vidas.